Olá e sejam muito bem-vindos à terceira emissão de Piloto Automático. Voltamos a encontrar-nos na FNAC do Chiado para mais uma hora de conversa em música ao vivo e desta vez com Luca Argel, um escritor, compositor, músico e ativista brasileiro que trata Portugal por tu e não tem problemas em exigir um pedido de desculpas ao Sr. Presidente. Musicalmente falando, passou de cantor e poeta solitário de caneta e guitarra em riste a uma espécie de líder de uma banda de intervenção que estuda e reinventa a história do samba. Um artista completo e absolutamente necessário nos dias de hoje. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, caro Luca. Ora essa, eu que agradeço pelo convite. Vamos começar então esta conversa informal, que é um bocado o formato deste programa, e nós sabemos que vieste para Portugal para estudar literatura. Antes de mais, quando é que tomaste esta decisão e porquê que escolheste o Porto, uma cidade bem mais fria que o Rio de Janeiro, para fazer essa tese? Sim, isso foram duas escolhas que eu, quando vim, ainda não tinha muita dimensão do que significariam. Foi uma mudança, sobretudo, pela própria mudança. Eu sentia que eu precisava muito sair de casa. Fui um pouco radical, assim, sair logo do país, do continente. do continente. Mas eu sinto que fui um pouco levado pelas circunstâncias. Quando cheguei a Portugal, o primeiro curso que eu fiz ainda não era em literatura. Eu depois troquei e terminei o curso de literatura. Mas qual foi o primeiro curso? Era um curso em criação artística contemporânea, na Universidade de Aveiro. Ah, ok. Não foi o Porto. Que eu nunca terminei. Mas eu nunca vivi em Aveiro. Eu fui direto para o Porto. O regional que demora 1h20 a chegar ao Porto? Não, demora menos. Demora menos. O que vai para Aveiro demora uns 50 minutos para ir. Não é mal. Não, é tranquilo. Eu demorava muito mais tempo para ir da minha casa para a faculdade no Rio de Janeiro. E era na mesma cidade. Mas enfim, não terminei esse curso, resolvi trocar, fui para a literatura, aí sim no Porto, na cidade em que eu já vivia. E a escolha do Porto não foi também muito pensada, porque eu fui para o Porto, no fundo, porque eu já tinha um amigo lá. Foi muito influência desse meu amigo, Pedro, que era o meu amigo já há muitos anos, do Rio de Janeiro. Ele já vivia em Portugal há 2 anos, dando aula de guitarra. Também da música. Então. E também da música. A gente começou um projeto juntos, que é o Samba Sem Fronteiras, que existe até hoje, é uma roda de samba lá no Porto. Depois ele, entretanto, voltou para o Brasil e a gente ficou, e continuou a roda mesmo sem ele. Mas a escolha do Porto foi meio porque ele estava lá, sabe? Se ele tivesse em Lisboa, eu tinha vivido em Lisboa. Então, se ele tivesse em, sei lá, Évora. Em Évora, eu tinha ido para Évora. Okay, não poderia. Pela minha experiência, há muitos estudantes brasileiros que vão para Coimbra exatamente atrás do direito, do curso de direito, e poderia ter acontecido essa tua vontade de literatura no Porto é que tem que ser, mas então foi um acaso. Foi um acaso, mas eu logo percebi que estando no Porto e querendo estudar literatura, eu acho que eu fui parar no sítio certo. E aí, enfim, aí nessa altura eu já conhecia, já estava a viver na cidade há quase 1 ano, já conhecia algumas pessoas que me indicaram, já me conheciam, sabiam dos meus interesses e me colocaram na direção certa. Ou seja, se tivesse sido uma outra cidade, na minha vida teria sido completamente diferente. O nome da tua tese de mestrado é Meigo Energúmeno. E aí fazes uma leitura feminista da poesia de Vinícius de Moraes. Algo que desperta curiosidade, para além de, provavelmente, controvérsia, não é? Apesar de ser uma abordagem alinhada com as correntes de pensamento atuais. Que leitura é esta? Resumidamente, obviamente. E consideras que o teu ativismo assumido começa na academia e daí parte para a tua expressão artística? Ou... Não, acho que não começa na academia, acho que começa antes da academia. E eu trago isso quando entro na academia e depois em tudo que eu vá fazer. Mas essa tese eu escrevi... Olha, já vão quantos anos já? Eu acho que eu defendi ela em 2016. E também foi uma coisa que
surgiu quase que por impulso. Por quê? O que aconteceu? Eu já tinha começado o mestrado em literatura na FLUP, no Porto, e fui convidado para participar de um seminário que houve na altura do centenário do Vinícius de Moraes, centenário de nascimento do Vinícius de Moraes, que, se não me engano, foi em 2013. Eu fui me preparar para escrever alguma coisa sobre o Vinícius, porque o Vinícius é assim, aquele autor, aquele compositor que todo mundo conhece, pelo menos alguma coisa. Alguma música, interpretada por outros, muitas vezes. Ou algum poema. Eu tenho a impressão que o primeiro livro de poesia que eu li na minha vida era um livro do Vinícius de Moraes, que estava lá, que eu tinha em casa, que a minha mãe tinha também, desde adolescente. E, então, é uma figura muito presente, mas eu queria escrever alguma coisa diferente sobre ele e fui ouvir novamente os discos todos e ler novamente os livros todos do Vinícius e comecei a encontrar um monte de versos e de passagens super machistas, que na primeira vez que eu li, aquilo passou completamente batido, não tinha, era o senso comum da época. E, de certa forma, em 2013, talvez ainda fosse um pouco menos, mas, enfim, aquilo passava, de certa forma. E eu não sei, aconteceu a primeira vez, a segunda, a terceira, eu pensei assim, acho que eu vou começar a tomar nota de toda vez que eu encontrar uma passagem machista do Vinícius. E comecei a abrir um bloco de notas no computador. E, de repente, quando eu terminei de ler tudo que eu queria ler do Vinícius, a poesia completa dele, as crônicas, quando eu terminei, eu tinha um esqueleto da minha tese de mestrado ali pronto. E aí eu falei, bom, vou aproveitar isso aqui, né? Para que eu vou escolher outro tema? Já tenho a parte mais difícil do trabalho, que é fazer a revisão, já está feita. Agora é só desenvolver e ler teoria e tentar articular as ideias. E correu muito bem. Tive um privilégio gigante de ter sido orientado pela Ana Luz Amaral, que faleceu recentemente, é uma das autoras do feminismo em Portugal, das mais relevantes. E é uma... No Porto, estavas no sítio certo. Exatamente, estava no sítio certo. Eu fui das últimas turmas que a Ana Luz Amaral lecionou no mestrado da FLUP. Eu acho que depois da cadeira que eu fiz com ela se reformou das aulas. Pegou só alguns orientandos. Ela nem estava pegando mais orientandos, ela foi a co-orientadora porque ela achou o tema interessante. Porque ela gostava muito de Vinícius de Moraes. Será que as pessoas deixam de gostar do Vinícius? Não deixam, e nem precisam deixar. Mas é preciso entender. Claro, isso que é fixe. É isso. Contextualizar. E contextualizar e perceber que aquilo é reflexo de um pensamento que vem de um tempo que nós estamos, nesse momento, começando a ultrapassar. Né? Já foram dados muitos passos no último século, mas ainda tem muitos resquícios, né? de resquícios bem significativos e bem violentos de machismo, do que é o patriarcado, do que é a realidade das desigualdades de gênero no mundo. O Vinícius, sem ter, talvez, muita consciência disso. Alguma, eu acho que ele tinha, eram divergências conscientes, porque... E isso é uma das coisas deliciosas da pesquisa. Eu fui encontrar uma gravação de um concerto do Vinícius de Moraes em que ele dedica uma música a uma feminista, da primeira vaga feminista dos Estados Unidos. Ou seja, ele conhecia um pouco do que era a teoria feminista que estava acontecendo ali enquanto ele produzia. Mas ele não se revia muito bem naquilo e, enfim, tinha um respeito, mas continuava na dele. Também já era um senhor, já tinha para lá de 60 anos. Mas, enfim... Já estou entrando quase que no texto da tese. Mas é isso. Não é preciso deixar de gostar e deixar de reconhecer o valor artístico de uma obra ou de um autor. O que a gente não pode abrir nunca a mão é de um olhar crítico sobre aquilo. Né? É poder, por mais que a gente goste, é poder dizer, eu gosto disso, mas... acho que isso está errado. Hoje em dia já não dá mais para escrever isso. E
E está tudo bem. Vou pedir ao João para... Vamos trocar as perguntas. Vais fazer aqui as fazer a seguir. Vou já fazer... Invertemos. É? Então vamos lá. Estava aqui a achar que fazia sentido. Estás a viver em Portugal há uma década, há mais de uma década, pelas minhas contas. Mais há 11 anos. Já fez 11 anos. E existe então um pedido de desculpas ao Presidente, foi isso que eu coloquei na introdução. E no fundo foi também o cartão de visita do teu mais recente disco, Sabina. Este tema, o Peça Desculpas, Sr. Presidente, conta com um coro infantil, as vozes da Garota Não, Selma Mamousse, Lila Tiago, Gisela Casimiro e outros nomes que não foram claramente escolhidos ao acaso. E neste momento ouvimos falar de muitos ataques xenófobos à comunidade brasileira em Portugal. Imagino que tu também possas ter passado por isso em algum momento. É mais difícil ser ativamente crítico do colonialismo em Portugal vindo do Brasil? E afinal, qual a história ou gatilho desta canção específica? Eu acho que é mais difícil ser um crítico ativo de qualquer coisa relacionada a colonialismo e racismo sendo uma pessoa não branca, sendo uma pessoa racializada ou uma mulher. Eu acho que eu sofro significativamente menos ataques por ser um homem branco. Tenho certeza absoluta disso, mesmo sendo brasileiro. Esse é o primeiro privilégio. Mesmo sendo brasileiro. Assim, eu tenho essa camada de ser um imigrante brasileiro em Portugal, apesar de já ter a nacionalidade portuguesa também, mas eu acho que os ataques que eu já sofri por falar dessas questões... de censura, se alguma vez sentiste isso? Já senti uma vez, eu não consigo dizer se é bem censura, mas eu já tive um episódio em que a minha conta do Instagram foi derrubada, por conta de um vídeo que eu fiz, e isso não tem nem a ver tanto com colonialismo, foi por causa de um vídeo que eu fiz sobre as lojas dos CTT. Nós temos isso aqui. Do Tiago Nacarato. Isso era uma das perguntas. O Tiago Nacarato referiu esse episódio numa entrevista. E ele escreveu uma música até inspirada por esse episódio, que é o Novo Estado Novo. E essa foi a primeira... Mas quem é que te cortou o pio no Instagram já agora? Foi o próprio Instagram, mas eu nunca soube exatamente motivado porque eu acho que foi por uma denúncia, mas a cena é que o Instagram nunca te diz o que aconteceu. Okay. A minha conta saiu do ar sem eu ter recebido nenhum tipo de notificação nem nada. Foi da noite para o dia, acabou, não conseguia mais aceder à conta porque eu tinha violado as normas lá, as políticas da rede. Para quem não mas sabe, não me diziam quais. Para quem não sabe, tu encontraste uns livros, havia umas reedições do CTT, de uns livros do Estado Novo que apareciam completamente descontextualizadas. Quarto ano de escolaridade. Sim. Nas prateleiras das lojas do CTT, e basicamente tu fizeste um vídeo quando encontraste isso. Sim. Realmente encontrar aquilo sem qualquer contexto não faz muito sentido. Mais uma vez a questionar e a tentar contextualizar e a perceber porque é que aquilo ainda existia. Pois é, e aquilo gerou uma série de comentários no post que eu fiz, no vídeo que eu fiz, que eu não respondia, mas um primo meu não gostou Ele entrou numa discussão lá com uma pessoa que eu não faço a menor ideia de quem é. O vídeo acabou ganhando muita visibilidade porque esses assuntos as redes acabam impulsionando porque geram muito hate. E eu acho, a minha desconfiança é que por causa dessa troca de mensagens mais agressivas dessa pessoa com o meu primo, aconteceu uma denúncia e a minha conta saiu do ar e ficou por umas 2 semanas. E eu recorri e, do nada, ela acabou voltando. Mas foi uma dessas experiências de... Não sei se dá para dizer se é censura isso, mas é uma disputa, eu acho. É uma disputa. E outras coisas que eu também não posso dizer que sejam censura, mas que eu sei que acontecem, é que tem certos sítios e certos eventos e que depois que eu editei o Samba de Guerrilha, eu não vou me apresentar, não consigo furar. Estás a falar de programadores, auditórios? Ou... Sim. Sim, tem certos sítios, não são os sítios, são os programadores dos sítios, é claro. Os sítios. Isso tal como fizeste com o caderno do Vinícius de Moraes, é anotar
exatamente quem é, se vocês vão fazer um novo vídeo, porque já a Fado Bicha, que é assim que se caracterizam como a Fado Bicha, tiveram o mesmo problema, ou queixaram-se da mesma questão de terem portas fechadas, exatamente por causa desse preconceito. Sim. Relativamente a ti, acho que é mais surpreendente, a meu ver. Não chega a ser uma censura ativa, mas é uma coisa tipo, a gente uma sabe barreira, que não deixa de ser uma barreira. Que as propostas chegam, mas é tipo, não, esses assuntos aqui a gente não quero fala. debater. Então, venha para o ano com outro projeto, quem sabe. Isto vem de encontrar a próxima pergunta, que é se existe alguma fronteira. Nós estamos a falar de ativismo e não vamos ficar, obviamente, nós não queremos que a conversa fique. Queremos falar da tua música também. E sentes que existe alguma fronteira entre o músico, o artista e o ativista, e qual é que é para ti essa fronteira? Aliás, estamos a falar de programadores que se calhar podem não querer política misturada, ainda por cima em Portugal. Nós temos alguma dificuldade em lidar com os nossos próprios fantasmas. Qual é que é para ti, onde é que tu para ti defines essa fronteira entre, ou não existe, entre o Luca artista e o Luca ativista? Eu acho que dentro de mim ela não existe, porque a política transborda para todos os lados. É um pouco inevitável quando a gente tem alguns princípios políticos em que a gente realmente acredita. É inevitável que em tudo que a gente faça aquilo, e é até desejável que em tudo que a gente faça esses princípios transpareçam. Não precisa ser... Ou serias uma contradição. Exatamente. Ou seria... Não sei, estaria indo contra mim mesmo, né? Não faz muito sentido. Até porque eu acho que as pessoas só têm a ganhar com a sua própria verdade. Agora... Eu acho que existe uma fronteira, talvez, dentro de um contexto. Não é todo sítio em que eu vou intervir, em que eu vou tocar, ou cantar, ou dar uma entrevista, que eu preciso puxar esses assuntos. Eu também escreves músicas de amor, cantigas de amor. Pois é, não são muitas, mas não são muitas, mas também escrevo sobre muitas outras coisas. E eu acho que também redutor. E eu acho até injusto com artistas que assumem essa voz mais interventiva, que sejam rotulados e colocados dentro dessa caixa, e quando você resolve falar de um assunto diferente, as pessoas já se zangam, tipo, mas cadê onde está aquele artista que eu gostava tanto, que falava sobre questões políticas? E não sentes que às vezes podes ficar engavetado pelo público nessa categoria? Em Portugal temos um caso muito paradigmático, que é o Zeca Afonso, que tem uma discografia muito rica do ponto de vista musical, do ponto de vista temático, mas que acabou engavetado um bocado nas questões políticas e às vezes deixa de passar para o público. Às vezes eu fico surpreendido como as pessoas não conhecem determinados discos do Zeca Afonso e não fazem ideia o tipo de música que ele fez, de tão diversa que é. Às vezes não tens esse medo de... Ou seja, eu estou a fazer esta pergunta de uma forma sincera, de que eu às vezes penso nisso também, sim, claro. da gestão de como é que as pessoas nos vão compreender. Tenho esse medo, tenho vários outros. Esse medo particularmente eu acho que eu enfrento pensando num princípio assim, que eu uma vez ouvi de um professor, e não era de música, era de literatura, que, citando, agora eu já não sei quem ele citava, mas que uma das obrigações de um bom artista é saber decepcionar o seu público. Isso é muito importante, e eu acho que é mesmo uma coisa que as pessoas não deveriam ter receio e ter medo, porque faz parte do nosso processo de crescimento e de criação, a gente explorar novas fronteiras. Claro.
Ninguém é monotemático na sua vida, e a arte precisa refletir um pouco isso também. Você precisa oferecer para as pessoas que te acompanham outras coisas, não só o mesmo. Isso vai um pouco de encontro à forma como a indústria trabalha e consome, né, e impõe, né, de certa forma, porque a indústria precisa desses rótulos, precisa dessas caixinhas para poder vender os seus produtos, né? Fica muito mais fácil você vender uma identidade bem definida do que uma identidade complexa, contraditória, que é como são os seres humanos normalmente, né? Então, é bom quando um artista... Eu acho muito bom quando um artista que eu gosto e que eu acompanho resolve fazer uma coisa completamente diferente, inesperada, que eu, às vezes, até nem gosto, sim, propriamente. Mas... respeitar o gesto. Sim. Respeitar o gesto e a coragem. É valioso pelo gesto. Eu posso não gostar, outras pessoas vão gostar. Você até, estrategicamente, até para o artista, é bom também fazer coisas diferentes, porque você vai criando uma variedade no seu próprio público, né? Você vai chegando em pessoas diferentes, de idades diferentes, com interesses diferentes. Tu próprio começaste com um formato mais cantautor, mais clássico, nos teus primeiros discos, e depois... Na verdade, não. Na verdade, eu comecei com uma música eletrônica instrumental. Foi? Yeah. Depois eu larguei, não aguentei, fiz um disco... Nós não estamos a falar deste. Não é o Bandeira. Ok, o anterior a este. É porque muita gente assume este como o teu primeiro disco. Eu tenho vários primeiros discos. Ok. Eu tenho vários. Esse é o meu último primeiro disco. Depois desse eu não consegui fazer mais nenhum primeiro. O mais recente primeiro. Não, e este faz sentido naquilo que o Luís Benjamin estava a dizer. Não, é porque realmente eu comecei, de fato, a tocar em nome próprio, assim como o Luca Argel, e me apresentar e dar concertos, com esse disco. Com outro eu não conseguia, porque eu tinha muita dificuldade de carregar o material todo. Uma guitarra, um violão é mais amigo. Muito mais. Os teus, ao contrário... Os teus dois últimos discos são conceptuais, contam histórias. As canções são encadeadas. Aliás, quando saiu o Samba de Guerrilha, acho que foi quando trocámos as primeiras mensagens, porque eu encomendei o teu vinil no Bandcamp. As canções são... Eu fiquei surpreendido com o encadeamento da narrativa que vai... Aliás, eu acho que tu uma vez comentaste que houve algum estrangeiro que te disse que gostava muito das canções, mas que devias ter menos isso foi. Isso apanhei uma vez no post do Instagram. Isso foi um comentário no YouTube. Ok. Que foi genial, de uma pessoa, não sei de qual nacionalidade, mas era estrangeiro, que foi assistir um concerto meu em Faro e gostou muito do concerto e foi ouvir o disco. E aí foi ouvir o disco no YouTube. E aí deixou um comentário. Eu deixo o comentário lá. Fiz um print do comentário para nunca mais esquecer. Que achava o disco muito bonito, elogiando minha voz. Só não gostava da parte falada que não acrescentava nada e só atrapalhava a experiência. Principalmente para quem não compreende a língua. Eu desde esse dia pensei, eu preciso colocar umas legendas aqui nesse vídeo do YouTube para inglês. Sim, para inglês Possivelmente. Eu tenho isso na minha lista de coisas para fazer que eu até hoje não fiz. Isso é tipo a minha biografia de Spotify que eu tenho para fazer tipo há 10 anos. Colocar legendas no vídeo do Samba de Guerrilha em inglês. Há de haver um francês que depois se vai queixar exatamente no mesmo. Pois é. Há claramente um pré e um pós Samba de Guerrilha e Sabina, que é o teu último álbum. Estávamos há bocado ali, antes de gravarmos o programa, fomos beber um chopinho ali acima ao Largo do Carmo. E estavas-me a falar de que estás a fazer neste momento uma série baseada no Samba de Guerrilha. Sim. O Samba de Guerrilha é um projeto que ele já passou por vários formatos. Ele já foi, inclusive, um programa de rádio, na Rádio Universitária do Minho.
e já foi uma espécie de concerto didático, assim, em que eu dava só com voz e guitarra e contando aquelas histórias, mas de uma forma um pouco mais improvisada e aberto a intervenções, perguntas, né, do público. Depois é que ele... E também já foi um artigo escrito que foi publicado numa revista, sei lá, 2014, há quase 10 anos. E só depois desse processo todo é que ele virou um disco. Isso até é uma história engraçada, a gente falando dessa coisa de indústria, que eu fui dar um concerto do Samba de Guerrilha. Eu acho que pela primeira vez eu já posso contar essa música dando... Não vou dar nomes. Se calhar... Não vou Podes dar. Ninguém ouve este programa e não está cá ninguém. Não, então vou falar. Não, também não é nada demais. Eu fui apresentar no Croissant, no falecido Croissant, o Samba de Guerrilha, nesse formato. Fui eu com a guitarra e toquei as músicas e contava essas histórias todas. Um espetáculo durava assim 1h30. Para quem não sabe, que histórias são essas? São histórias... É a história política do samba. É a história das perseguições que o samba sofreu por ser uma música inventada por pessoas negras, numa altura em que o Brasil tinha acabado de sair do regime escravocrata, a gente vai cantando as músicas e contando as histórias dos compositores, das próprias músicas, falando sobre... Na verdade, as músicas acabam sendo uma outra forma de contar a própria história do Brasil. E chegando ao fim dessa apresentação no Croissant, vieram falar para mim: você precisa fazer um disco do Samba de Guerrilha. Quem veio falar isso comigo foi o Rui Portulês, que na altura trabalhava numa editora. E ele falou: você precisa fazer um disco, se calhar isso pode ser editado, é uma ideia boa. E eu lembro perfeitamente, quando ele me falou isso, a minha primeira reação foi tipo: não como assim? Não dá para reproduzir isso que eu faço aqui num disco. Porque eu não tinha texto. Eu conhecia as histórias e ia falando, e conforme as pessoas reagiam, a gente começava uma conversa, e eu às vezes mudava o roteiro por causa de como corria. Tipo, não tem como fazer um disco dessa forma. Mas não sei como era uma pessoa uma pessoa ali do meio, de dentro da indústria, achou que aquilo podia ter jeito. Depois eu percebi que o Rui também é uma pessoa que pensa fora da caixa, né? E fiquei instigado com aquilo, pensei: vou tentar produzir alguma coisa e mando para ele vê se a editora se interessa. E fiz isso, gravei as maquetes do que depois acabou se tornando o primeiro ato do disco, comigo mesmo narrando e cantando as músicas. Enviei para ele mostrou lá para o chefe dele da editora e foi rejeitado. Claro. Não tem hipótese. Só que, por causa desse não... Ficaste com mais vontade. É que eu fiquei com vontade de gravar o disco. Às vezes há negas que são muito importantes. São um motor ou alavanca. Essa foi fundamental. Essa recusa da editora de receber o Samba de Guerrilha, que era um projeto que eu achava, se eu fosse um editor, eu ia achar um máximo esse projeto. E eles não quiseram, eu pensei... Retrospectivamente, acho que fizeste bem. Eu também acho. Sabendo a história da editora em questão. Aqui ficam à parte. Olha, vamos-te convidar para vires cantar uma canção. Sim, vou. Sei que os dois discos, o teu último, o Sabina e o Samba de Guerrilha, têm uma ligação. Não sei se queres contar alguma história e cantar uma canção. Deixamos ao teu critério. Eu também gostava que falasses que não referimos o objeto físico, porque são os dois bastante especiais. São os dois, Combinam várias artes, no fundo. A ilustração, também ali no caso da Sabina. Sim, isso é uma coisa... Eu acho que foi uma exigência da própria natureza desse disco. Um disco que tem uma parte de narração tão significativa, em termos de tempo mesmo absoluto. A gente tem mais tempo de texto do que tempo de música no disco. E não fazia sentido uma edição tradicional em CD ou mesmo em vinil, em que eu precisasse
colocar um livreto dentro da coisa para poder ter o texto completo. E eu também, na altura, não tinha nem dinheiro para editar um vinil, que era o formato que eu realmente gostaria. Então, a ideia foi editar o disco num formato de jornal. E inicialmente a gente pensava em fazer um zine, eu e o Rui Silva, que foi quem é o designer por trás do jornal do Samba de Guerrilha. Isso foi um gesto assim de edição deliberado, de tipo, não, vou lançar um disco, mas ele não é nem um CD e nem um vinil, ele é um jornal. E você abre o jornal e está lá os textos, depois se você quiser ouvir as músicas, tem lá um QR Code, você ouve tudo na internet. Mas o objeto, o jornal, e ainda com as ilustrações do José Feitor, que são super impactantes. Trabalha também com o Minta and the Brook Trout, faz as capas dessa banda. Ah, eu não sabia. É o José Feitor, é ele. Ele é incrível. Eu acho que muito do interesse gerado pelo samba de guerrilha também vem da parte gráfica, que é super impactante. E ela só existe porque o samba de guerrilha, muito antes de ser um disco, passou por esses formatos todos. Foi num artigo de revista, que foi publicado numa revista chamada Cão Celeste, que essas ilustrações primeiro surgiram. Era uma revista para onde o Zé Feitor contribuía também, e caiu nas mãos dele esse texto, um texto assim primordial do samba de guerrilha, e ele fez a capa do samba de guerrilha foi feita nessa altura. Depois eu fui buscar aquilo e pedi mais 2 ou 3 para ele para completar a edição. Então é um pouco a soma de vários outros formatos que acabou gerando esse formato em jornal, que eu depois, de certa forma, repeti no Sabina, mas já não como um jornal, mas numa BD, com muito mais imagem do que texto. É péssimo para os escaparates das lojas ter um jornal misturado com... É péssimo para mim levar merchandising com jornal. Porque o jornal chegou... A primeira edição do jornal chegou no tamanho total dele, não estava nem sequer dobrado. E eu não tinha coragem de dobrar, então eu tinha que levar... É mesmo um jornal grande, não cabe em nenhuma bolsa. Formato de broadsheet. Então vamos ouvir... O que tu quiseres. É isso, é o que tu quiseres. Podes falar dali. Então vou falar ali do... Estamos então numa emissão do Piloto Automático com Luca Argel, para quem só se sintonizou agora. Vamos lá, vou tocar uma... Já que a gente está falando do samba de guerrilha, vou tocar um tema, o primeiro tema do samba de guerrilha que abre o álbum, que é o Samba do Operário, que é um samba escrito de parceria entre 2 grandes sambistas, o Nelson Sargento e o Cartola, mas com a letra de um sambista português, o Alfredo Português, um português daqui, de Alfama, migrado para o Rio de Janeiro no início do século XX, onde ele se tornou um compositor de sambas da Mangueira. E fez esse samba que é a música mais marxista que eu conheço. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria
2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido, não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão, só encontrei exploração em todo lugar. Se o operário soubesse, se o operário soubesse, se o operário soubesse. Luca Argel. Pode vir aqui para pé de nós outra vez. Exatamente. Muito obrigado por este momento. Tu no Porto, regressando ao Porto, começaste um projeto com a Ana Deus, o Ruído Vário, Sim. que resultou num álbum em torno da obra de Fernando Pessoa. Com muitos mais músicos, integras também a Orquestra Bamba Social e o Samba Sem Fronteiras, que já referiste, Sim. cujo um dos fundadores já voltou para o Brasil. Exatamente, que é o Pedro. Samba e poesia, festa e introspeção. Como é que consegues gerir a tua agenda de concertos com estes músicos do Porto, agora que estás em Lisboa? E qual a melhor técnica para mudar de chip e preparar-te para propostas musicais tão diferentes? Eu não tenho muita dificuldade de mudar esse chip. Eu até gosto. É interessante para mim, porque eu tenho... É aquilo, né? Eu tenho interesses múltiplos e é bom poder ter um projeto para realizar cada um deles. É completamente diferente estar num concerto da Orquestra Bamba Social com outros 18 músicos em palco e completamente despreocupado do que está acontecendo nas outras secções da banda e só me preocupar em cantar. Isso é libertador, é muito bom. E a outra coisa completamente diferente tá ali no chão, numa roda de samba, no Ferro Bar, no Porto, e com um monte de barulho, munição terrível. Sem saber qual vai ser a próxima música, assim, que a gente no Samba Sem Fronteiras não faz alinhamento, não funciona essa coisa de alinhamento com a gente. A gente senta sem guião. E se olha, sem fronteiras e sem guião. E se olha e, vamos aquela, vamos. Aí vai. E às vezes aí esqueço a letra, e aí riem da minha cara que eu esqueci a letra, enfim. São experiências muito diferentes e ainda outra experiência subir num palco em nome próprio, com um projeto, o Luca Argel, para apresentar o Sabina ou apresentar o Samba de Guerrilha. E isso me estimula muito, isso me estimula. É um pouco cansativo, eu às vezes tenho assim, fins de semana em que eu tenho 4 concertos e cada um é de um projeto diferente. E aí essa mudança de chip não é que ela seja difícil de fazer em cima do palco, é só que ela exige um esforço assim de concentração. Antes de chegares ao palco é que é difícil. Pois é entre uma coisa e outra. Acabaste por não descrever, é o ruído vário. O ruído vário, o ruído vário, inclusive posso falar em primeira mão aqui pro auditório e para os nossos ouvintes, que vai ter um segundo volume. A gente lançou o primeiro, eu acho que foi 2017 ou 2018, já faz um bom tempo. Pré-pandemia é sempre muito tempo. Pré-pandemia, totalmente pré-pandemia. E nós agora, depois de muito tempo, vamos nos juntar para fazer novas músicas. Já começamos até, a gente já tem 3 temas novos. E agora, em 2024, eu e Ana Deus vamos nos juntar de novo para
escrever novas músicas. E a inspiração deixa de ser Fernando Pessoa ou mantém? Sim e não, porque vão ser poemas que o Fernando Pessoa traduziu, mas que não são dele. Ok, a ligação está aí. Mas foram, assim, são traduções quase que originais, são as originais. quase que recriações, porque são traduções do persa, de um poeta persa super antigo. E o Fernando Pessoa não falava persa. Pelo menos até onde se sabe. Ele traduziu a partir de uma tradução para o inglês. Ou seja, a tradução dele já está filtrada. Já está super filtrada, e ele próprio já é um tradutor que é super criativo nas suas soluções, o que é maravilhoso, o que é ótimo. É um dos projetos para 2004 que eu tô animado. 2024. 2024. Se calhar, por falar em Ana Deus. Alô, Luca. Eu não Espero acredito. que estejas bem. Oi, Ana. E espero que nos vejamos mais vezes no próximo ano. Com certeza. A minha questão é: tem sentido, tem havido, com o crescimento da comunidade brasileira em Portugal, uma espécie de aceleração da história, principalmente em relação às questões e às discussões sobre colonialismo, com certeza, feminismo e outras questões de género, entre ainda outras coisas. A minha pergunta vai um bocadinho ao contrário, ou seja, de que forma Portugal, este país tão pequeno, ou os portugueses, contaminam, influenciam, fazem mudar um artista brasileiro como tu. Mudaste? Adoro a referência comercial. Que fixe. Eu não sabia que tinha essas surpresas aqui na conversa. Que bom. E um dia vamos falar com a Ana Deus também. Me fazer muito bem. bem. Vens tu a ser a surpresa, Ana Deus. Isso é um tipo de coisa que eu certamente vou conversar com a Ana da próxima vez que a gente estiver junto assim na estrada. A gente tem conversas assim, ela conduzir e a conversar sobre esse tipo de coisa. Agora, a pergunta dela foi um pouco mais pessoal, né, sobre como que isso me afetou a mim. Uhum. É difícil falar de Portugal assim, de uma forma muito generalizante, porque eu acho que a minha experiência, é claro que me transformou muito, mas tem muito a ver com o lugar específico onde eu passei a maior parte do tempo em Portugal, que foi no Porto. Isso faz toda a diferença. E o contato com pessoas como a Ana Luísa Amaral, como a Ana Luísa Amaral, como a Rosa Martelo, Pedro Eiras, o pessoal lá da FLUP, com a Patrícia Lino, que era uma aluna da FLUP, é uma poeta que hoje já não vive mais em Portugal, com a Teia e a Inês da Sopa de Pedra, sabe? Pessoas e até com artistas que eu não conheço pessoalmente, ou que não tenho contato pessoalmente, mas que são uma influência muito forte para mim, como o Manel Cruz. Eu acho que existe um universo musical muito específico do Porto que me impulsionou para uma coisa muito básica, que é criar o meu projeto em nome próprio. Uhum. Que era uma coisa que eu no Brasil não sonhava em fazer, ou era um sonho, mas um sonho que eu julgava muito distante, muito inalcançável. E de repente no Porto isso me pareceu possível, porque eu olhava para o lado e via, não, tem pessoas fazendo coisas muito fixas aqui, sem se preocupar muito com a viabilidade. Com a aprovação e com será que eu vou conseguir viver disso ou não? Enfim, fazer por mesmo
por paixão e por um desejo qualquer de colocar alguma coisa para fora no mundo. E eu não sei se aqui em Lisboa, por exemplo, eu ia ter sentido esse ímpeto, esse chamamento, ou até, eu acho que mais do que isso, sentido que havia um espaço para eu me colocar. Lisboa é mais individualista que o Porto, é menos... E eu acho também um pouco mais caótica, tem muita coisa acontecendo e é um pouco assim, para encontrar um lugar, eu ia precisar abrir caminho assim de facão na mão, sabe? Ia precisar ser um pouco mais incisivo e certamente ia ter mais dificuldade. Eu acho, posso estar completamente errado, mas eu sentia que o Porto, pelo menos naquela altura, sei lá, estou falando de 6, 7 anos também atrás, entrando pela faculdade, não é? Entrando via universidade e uma cidade com uma escala mais humana. Mas, exatamente. A escala foi fundamental. Pois. A existência de espaços mais alternativos também foi importante. E a tradição artística do Porto. E essa tradição com um sabor mais underground, assim, um sabor mais despreocupado das ondas, do mercado, da indústria. Não, a gente faz aqui a nossa cena e é isso. E me senti me senti super bem recebido no Porto. Mesmo, assim, trabalhando fundamentalmente com música brasileira, tirando esse disco de música eletrônica, instrumental, que foi a coisa mais fora, assim. Como é que se chama? Se chama Tipos que Tendem para o Silêncio. Okay. Isso está no Bandcamp? Está no Bandcamp, está no Spotify também. Okay. Isso é aquele tipo de coisa... Também está um livro que tu lançaste. Sim. Como é que se chama? Tem um nome incrível, do Abismo? Não é o Fui ao Inferno e Lembrei-me de Ti. E tu tens em livro e fizeste também uma versão dita. E gravei uma espécie de audiobook. Isso foi durante a pandemia. Eu escrevi o livro e, sei lá, durante a pandemia tinha muito tempo livre. Falei, vou gravar o livro todo. Também não é um livro muito longo. Vou gravar ele todo em áudio. E aí esbarrei numas dificuldades que as próprias plataformas têm. Tem alguns poemas que são muito curtos e as plataformas não aceitam. Você precisa ter uma duração X. Você não pode ser nem muito longo, nem muito curto para... É a ditadura da plataforma também. Mas aí também eu estava fazendo uma coisa que já era, por natureza, fora da plataforma. Não era música, era um audiobook. Mas está lá e pode ser ouvido. Mas está lá, eu dei meu jeito. E coloquei. E ainda editei outros 2 livros em Portugal. Um que é uma antologia dos livros que eu já tinha editado no Brasil, tudo poesia. E um outro de inéditos, que é anterior a esse do Fui ao Inferno. E, bom, mais uma senda assim, dos vários caminhos que eu vou ao mesmo tempo. Tu és escritor, eu vou fugir completamente aqui ao guião, até porque nós já o tempo está a voar, a conversa está a ser tão boa que o tempo vai voando e temos que ainda fazer temos que dar as nossas sugestões de discos e livros, mas queria falar de uma coisa que também falámos ali em cima há bocado, antes do programa, que não tem nada a ver com o guião. Vamos deixar isto de parte. Vamos improvisar. Não, que é... Tu... até porque acho que as pessoas se calhar não têm essa noção. Ou seja, tu escreves livros e tu também produzes os teus próprios discos. Sim. Fala um bocado sobre isso. Por isso que os primeiros não soam assim muito bem. Porque soam muito bem. Os teus discos soam muito bem. Tu fazes tudo desde a concepção... desde o conceito, não é? Desde o primeiro momento até ao momento da mistura final. Sim, até a master. Eu fiz as masters também do último não, mas até o Samba de Guerrilha eu fazia até a master. E isso é uma coisa que é ao mesmo tempo uma dádiva e um pesadelo. Porque é bom de ligar. Mas tu estavas a dizer uma coisa interessante há bocado, que era um músico devia passar por essa experiência pelo menos uma vez na vida. Também devia aprender a marcar concertos, ser o próprio músico. Isso foi outra coisa que eu também fiz. Passei por tudo. Desde
imaginar um disco e fazer as músicas, depois passar por todo o processo de produzir, transformar aquilo num ficheiro Wave, basicamente, pronto para subir para as plataformas e para prensar um disco ou para mandar para uma fábrica de vinil, mandar o disco para as fábricas, procurar as fábricas, fazer o contato, saber fazer os orçamentos, chamar um artista para fazer a capa, saber os formatos do ficheiro lá e no Photoshop, colocar a cena no formato que a fábrica pede e no formato que as plataformas pedem, e depois fazer assessoria de imprensa, fazer booking, management, mandar propostas, responder e-mails. És o verdadeiro artista independente. Próxima vez que um programador, espero que haja programadores a ouvir isto e que próxima vez que te queiram recusar, que pensem nisso. Não, foi importante fazer este. Estávamos a falar das vezes das gavetas em que pomos os artistas e aquilo, o que nós conseguimos ver de um artista, e às vezes ficamos pela rama, e realmente eu acho incrível a dimensão toda invisível do teu trabalho, desde o conteúdo do trabalho, seja ele político, seja ele literário, seja ele romântico, não interessa, até a materialização desse trabalho. Também era importante deixar aqui esse registro do quão multifacetado e quão abrangente é o teu trabalho. Mas eu acho que mais do que isso, é fixe um artista conseguir pelo menos uma vez passar por essas fases todas para perceber e para valorizar o trabalho que é feito por outras pessoas também. Mas, por outro lado, eu não acho bom romantizar muito... Não, nem normalizar isso. Nem normalizar, porque isso, no fundo, a gente está falando de trabalho precário, trabalho não pago, um trabalho invisível que não é pago. Existem profissionais para fazer cada uma dessas coisas. E tem outras ferramentas e que têm outro tempo para fazer isso. E que vão, no final, fazer um trabalho sempre com mais excelência do que se for uma pessoa só a fazer. Eu tenho muita consciência das limitações que os meus próprios trabalhos têm, principalmente os primeiros, por eu fazer tudo sozinho, por não ter pessoas ali... não é por não ter pessoas, é por não ter condições de pagar as pessoas para fazerem esse trabalho. Tens que fazer a tua própria casa. É basicamente isso. E no mundo ideal, a gente teria um trabalho mais bem distribuído e mais bem remunerado para todo o setor que trabalha com música, desde produção de discos até de concertos. E agora, passando para as escolhas. E, por acaso, antes de passar às escolhas, há aqui uma série de coisas que nós não vamos falar, nomeadamente o dueto com a Garota Não, que acabou por ser uma das tuas músicas mais ouvidas, mas gostava de referir que Os Países que Ninguém Invade é uma parceria tua e da Garota. E também já agora vamos só referir a versão do Zé Mário Branco que tens, que é brilhante. Que é o disco no tributo ao Zé Mário Branco. Provavelmente via Rui Portolês, que ele na altura ainda trabalhava na Valentim de Carvalho, mas... Na verdade não, isso foi via eu mesmo. Mais uma vez, esta via... Na verdade foi assim, o Portolês colocou um chamado, muito rapidamente, colocou um chamado no Facebook pedindo os artistas que tivessem versões de Zé Mário Branco... Livre submissão. Livre submissão. Okay. Eu não vi esse chamado. A Ana Deus... me avisou, falou, o Rui Portolês está procurando versões aí de Zé Mário, você não quer fazer uma? Aí eu falei, boa, vou fazer. E eu fiz aquela coisa, gravei sozinho em casa, mandei... Mas esta canção é inédita. E foi essa canção do Zé Mário? Com a letra da Natália Correia? Não, o próprio Zé Mário chegou a gravar. O próprio Zé Mário gravou, eu fiz a minha versão. Estamos Queixa das almas censuradas. Exatamente. Vão ouvir porque é uma grande versão, a canção é linda. É arrepiante e só comprova o talento do Luca. Agora vamos desviar-nos um bocadinho do Luca e vamos passar àquele momento em que nós aconselhamos música, e neste caso livros pela primeira vez. O que é que tu escolheste, Luca? Eu não consegui escolher um, e ainda peguei um disco assim para se der tempo também. Eu escolhi 2 livros que eu acho que se complementam, e eles até têm cores parecidas. Um português e um brasileiro. O português é o da Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais, que é um livro que eu gosto muito e acho muito importante
É a autora da Gorda, não é? Exatamente. Esse livro anterior à Gorda. E é um livro semi-biográfico, é um livro que conta a história de uma menina que cresceu em Moçambique, em Lourenço, ainda era Lourenço Marques na altura, e viveu o processo, o momento da descolonização. Mas o ponto de vista dela é muito interessante, que é o ponto de vista de uma menina branca, é o ponto de vista muito específico de uma mulher dentro daquela sociedade. E o livro começa com ela criança ainda, e ela descreve a relação que ela tinha com o lugar e depois o processo de voltar para Portugal. É um livro super sensível e eu acho interessante para se pensar o que foi o colonialismo, assim, visto de dentro da experiência de uma pessoa que... Primeira pessoa. Sim. Primeira pessoa. 12ª edição, deste Caderno de Memórias Coloniais. Já é a 12ª, pô. E depois o outro livro, eu acho que é um complemento interessante, apesar de ser super diferente, é um romance do Paulo Scott, um autor brasileiro, um romance chamado Marrom e Amarelo, que conta a história de 2 irmãos que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, só que o pai é negro, a mãe é branca, e um dos meninos nasceu com um tom de pele mais claro e o outro com um tom de pele mais escuro. E essa pequena diferença, ela condicionou a vida dos dois de formas completamente díspares. E é isso, é um outro retrato de como de um reflexo que chega através do tempo do colonialismo, que nos atinge no presente com toda a sua carga de violência. Os dois livros se casam bem. Mas tens aqui um disco, já agora podes referir. A música foste recuperar um disco. E também foi recuperar. Eu peguei esse disco aqui, isso é o vinil, eu nunca tive vinil, mas a versão em CD desse disco foi o primeiro disco que eu ganhei na minha vida. Histórico. Que é o Californication, do Red Hot Chili Peppers, que era a minha banda preferida da adolescência. E ainda é uma banda que eu gosto muito de ouvir, principalmente até esse disco. Desse disco para trás, eu adoro Red Hot Chili Peppers. Desse disco para frente, acho ok. É um grande disco, por acaso. Mas é um super disco e é um disco que eu... Assim, ele bateu muito forte no Brasil, tocou muito. É um equilíbrio de um disco pop e rock. Exatamente. Eles conseguiram chegar ali, depois de já estarem em altas, eles ainda conseguiram criar algo e já vem um bocado fora de tempo até. Este álbum, aquilo recupera um bocado a glória dos Red Hot Chili Peppers, acaba por ser um bocado o canto de cisne deles, assim, dos melhores momentos da banda. Totalmente. Eu gosto dele, não só pelas canções, mas eu depois, quando voltei a ele, já mais maduro, é que eu comecei a perceber na genialidade de outra faceta do disco, que é a produção do disco, a produção do Rick Rubin, que é fascinante, como é tipo quase invisível a produção dele. Você não sente, porque é tudo muito limpo, é tudo muito, muito real, mas ao mesmo tempo soa pra... Parece que ele não colocou efeito nenhum ali, que é tudo do jeito que estava a soar na sala, mas ao mesmo tempo tem muito trabalho ali. É incrível. No meu caso, eu escolhi um disco de homenagem a um autor que não é propriamente a pessoa que eu mais gosto na música, ao contrário do Benjamin, que é o Bob Dylan. Me admito que tem canções incríveis, este prémio Nobel, mas é a revisitação de Cat Power, é o disco mais recente dela. Ela revisita, na verdade, também um concerto que aconteceu em 1966, no Royal Albert Hall. Onde ele foi apelidado de Judas, não é? Por pegar na guitarra elétrica. E isto é um disco que saiu este ano e que já está em digressão, vai passar pelos Estados Unidos, naturalmente, e também pela Europa. Estejam atentos, pode ser que ela até venha a Portugal. Cat Power, minha sugestão. Eu tenho 2 sugestões, porque a minha primeira é o The Ballad of Darren, que é um álbum dos Blur. Quando vi ali em vinil, tive que logo pegar nele, porque este ano vi os Blur 2 vezes ao vivo. Para mim é um dos grandes discos deste ano. Estamos a gravar o programa em dezembro de 2023, portanto é a altura. O programa vai para o ar em 2024, certamente, mas
queria deixar aqui esta nota, é um dos meus discos do ano, por razões afetivas inclusivamente, mas depois descobri ali este Homegrown do Neil Young, que eu não sei qual, eu já não me lembro de que ano é que isto é, mas isto é um disco que ele gravou depois de se separar da mulher, e gravou este álbum, mas nunca o lançou. E este disco só saiu recentemente foi para aí há 10 anos, se calhar não tanto. E agora tem edição em vinil e é um disco maravilhoso, chama-se Homegrown, vale muito a pena ouvirem. Vamos ter que fechar, não é? Vamos ter que com o nosso momento musical. Ficou muita pena porque eu gostava de saber como é que tinha sido a tua ida a Macau. Tanta coisa, próxima temporada. Temos que ter uma sequela desta conversa, o que é bom sinal. Mas agora vamos passar ao segundo e último momento musical, que é mais uma parceria que não deu disco, mas deu músicas, com um autor do Porto, um músico do Porto, de uma área completamente diferente da tua. Completamente. É uma daquelas ligações que aconteceram porque eu estava no Porto com o Keso. Mas não é uma parceria só com o Keso, é uma parceria tripla, porque a letra dessa música eu fui buscar de um texto do Aldir Blanc. Um texto nunca musicado, um poema curto do Aldir Blanc, nunca musicado. E o Aldir Blanc é o meu compositor favorito de todos os tempos. Que faleceu em 2020, em maio de 2020, de Covid. E a gente gravou essa música sem saber muito bem se ia conseguir lançar, por causa de coisas de direitos de autor, mas a gente conseguiu fazer a música chegar até o Aldir. Felizmente, isso foi em 2019, foi pré-pandemia, e ele ouviu e autorizou. Então, é um orgulho gigante. É quase gigante. uma homenagem. É uma homenagem, e para mim é uma conquista ter feito uma música em parceria com o meu ídolo e que o Keso, através das mãos do Keso, isso virou, enfim, virou o que virou e que vocês vão ouvir agora. A música chama-se Peito Banguela e nós fomos ao dicionário perceber o que era Banguela. É bom que essa palavra não existe em Portugal. E diz que tem 3 significados que, podes ir indo enquanto eu explico, que ou quem se ressente da falta de um ou mais dentes na parte frontal de uma de ambas as arcadas, que ou quem é mesquinho ou avarento, que ou quem é turbulento ou tem mau gênio. Eu não sei qual é a definição que tu vais escolher para este peito banguela. Não, é do desdentado mesmo. É desdentado, ok, sem dentes, ok. Eu nem sabia. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Luca, mais uma vez. Luca Argelo, salva de palmas para quem aqui está. Obrigado também à FNAC por nos receber e a toda a equipa que ajudou a concretizar o programa. Obrigado à Futura e aos caríssimos ouvintes que se deslocaram aqui ou aos que vão passar a ser nossos ouvintes, seguramente. Prometemos novo encontro daqui a mais ou menos um mês com uma convidada muito especial, Selma Wamus. Estejam atentos às nossas redes sociais, às da Futura, para estarem a par das datas destas gravações ao vivo. Venham visitar-nos ao Chiado. Até já. E já agora... é começar. Carregou tudo com ela, menos minha dentadura. Vai ser um bocado dura a vida distante dela, a vida distante dela, a vida distante dela, a vida distante dela. Se a boca ainda se segura, o peito ficou banguela. Se a boca ainda se segura,
o peito ficou banguela. Carregou tudo com ela, menos minha dentadura. Vai ser um bocado dura a vida distante dela, a vida distante dela. Distante dela, a vida distante dela. Se a boca ainda se segura, o peito ficou banguela. Se a boca ainda se segura,